Galera, hoje é um dia muito especial, não só porque One Piece foi finalmente lançado na Netflix com uma nova dublagem, mas também porque no mesmo dia o canal chegou aos 300 mil inscritos e eu tô muito feliz de poder comemorar junto também do lançamento e também fazer esse vídeo aqui comentando um pouco das minhas impressões sobre essa nova dublagem e muito mais do que isso, sabe? Sobre tudo o que representa essa nova dublagem, sobre como isso vai fazer toda uma nova legião de fãs surgir para essa obra. Então eu tô muito feliz de estar fazendo parte disso, de ter produzido conteúdo desde 2012 aqui no canal e agora ver isso se expandindo aqui no Ocidente com uma nova oportunidade, uma segunda chance para a dublagem de One Piece. É sobre isso que eu queria falar também nesse vídeo, mas lembrando que quem não é inscrito, já que a gente bateu a meta de 300 mil inscritos, a próxima meta é também bater os 400 mil inscritos. E eu tô pensando seriamente se eu faço uns vídeos recapitulando alguns acontecimentos desse primeiro arco de One Piece, fazendo algumas reflexões em cima, aproveitando que novas pessoas vão passar a conhecer a história, então talvez valha a pena fazer um tipo de vídeo um pouco mais diferente, né? Falando um pouco mais também do começo da história, ao invés de só falar dos acontecimentos atuais, que é o que normalmente a gente faz aqui no canal. Mas eu vi hoje vários dos episódios com essa nova dublagem, e eu devo dizer pra vocês que quando se trata de dublagem, é um negócio que eu tenho que levar um tempo. Eu não posso simplesmente fazer um vídeo aqui reagindo como se eu nunca tivesse visto, porque normalmente a impressão não vai ser positiva. Eu normalmente tenho uma certa resistência a conseguir aceitar a diferença nas vozes dos personagens. Então, isso naturalmente aconteceu e ao longo do que eu fui assistindo, eu fui começando a me adaptar aos sons das vozes dos personagens ser um pouco diferente. Claro, se tratando primeiro do próprio Luffy, eu sinto que a voz dele me lembrou muito a voz dele, a voz do personagem em inglês. A voz do Usopp eu também sinto que ficou muito parecida com a dublagem em inglês e até mesmo a do Bug, que eu gostei pra caraca e também ficou muito parecida com a dublagem em inglês. Eu sinto que talvez isso não tenha sido à toa. Eu não sei se os dubladores eles falaram algo sobre isso, mas eu sinto que a inspiração maior deles tenha sido a dublagem em inglês ao invés da dublagem em japonês original. E de forma geral, eu sinto que eu consegui simpatizar bastante com a maioria das vozes dos personagens. Eu gostei muito da voz do Krieg, da voz do Kuro, por exemplo, também, do Bug eu já falei, não tem nem o que falar, do Mihawk. Saudades do sotaquezinho francês, né? Mas ainda assim ficou uma voz bastante imponente. A do Shanks também um pouquinho diferente, mas eu também consegui simpatizar. Então, pelo menos a maioria dos personagens, o Zoro também, os personagens do bando ali também, pelo menos os principais que apareceram. O do Smoker eu senti que ficou meio galhofinho e eu não senti, talvez tenha sido a voz que eu curti menos. Mas de forma geral, eu consegui simpatizar e claro, foi uma certa nostalgia também rever parte desses primeiros episódios ali do primeiro arco de One Piece. E claro, em relação a alguns detalhes sobre adaptações que às vezes precisam ser feitas. Por exemplo, em relação ao nome dos golpes do Luffy, por exemplo, a gente tem o primeiro, né, que seria o Gomu Gomu no Rocket. Eu sinto que eles juntaram ao mesmo tempo o inglês com o japonês e talvez tenha ficado meio esquisito, porque Gomu Gomu no se origina, né, da frase em japonês e o Rocket, sendo pronunciado da forma como foi, se refere ao inglês, por mais que a escrita seja a mesma. Então, talvez tenha soado um pouquinho esquisito, né? A mesma coisa aconteceu também com o Pistol, que ele diz Gomu Gomu no Pistol. Ele não diz Gomu Gomu Pistola, como seria na dublagem original. Ele não diz Gomu Gomu no Pistoro, que seria em japonês, mas ele mistura um pouco dos dois, né? Normalmente o inglês com o japonês. Com exceção de um deles, que seria o Gomu Gomu no Fusen, que seria o balloon. Ele falaria balloon em inglês ou balão em português, mas eles decidiram manter isso em japonês. Então, parece que nesse sentido os golpes dos personagens ficam um pouco ali arbitrário mesmo, né? O que casaria melhor na hora de se pronunciar. E até o próprio Mihawk sendo chamado de Olhos de Gavião, que até pode soar estranho, né? Já que a gente comumente chama ele de Olhos de Falcão, mas a tradução literal mesmo é Olhos de Gavião. Até na tradução da Panini aqui no Brasil, eles traduzem como Olhos de Gavião, e essa é a tradução original mesmo, a tradução mais literal. Então, não estranhem quando vocês virem ele sendo chamado dessa forma. Agora, o que tudo isso representa, sabe? Porque por mais que a gente critique muito a dublagem, a primeira tentativa de dublagem aqui no Brasil, eu não sinto que ela foi a principal culpada de tudo isso, sabe? Eu sinto que foi uma mistura de principalmente 3 fatores. A gente teve outros 2 problemas, que foi a censura e também a exibição, que eu acho que na verdade a exibição seria o maior problema desses 3, porque honestamente, eu não sei se quando a gente é adolescente / criança e a gente pega pra ver, por exemplo, o anime
e o personagem tá chupando pirulito, se a gente vai ligar muito pra isso, sabe? A gente não vai ter um comparativo pra isso. E até mesmo em relação à dublagem, a gente não vai ser crítico de dublagem pra dizer, nossa, essa dublagem tá uma merda e tal. Pode até ser que a gente estranhe um pouco, não soe tão legal ali, não tenha o impacto que é pra ter na gente, mesmo quando a gente é mais novo, mas a gente não tem nenhum olhar crítico em relação a isso, sabe? Em relação a esses dois fatores, o que acaba acontecendo é que, normalmente, as pessoas que começaram a ver One Piece começaram pela internet. Então, começando a assistir pela internet, com áudio original, sem censura, quando você tem esse material original como comparativo, você vai olhar depois a primeira dublagem, você fica, começa a querer fazer um monte de bullying com a dublagem original. Mas, independente disso, eu acho que o maior problema foi a questão da exibição mesmo. Eu tive a experiência de ver One Piece passar no SBT em 2008 e, por mais que eu gostasse muito e cagasse pra dublagem, se tava boa, se tava ruim, eu tava completamente imerso ali no anime, mas o problema é que praticamente todos os episódios eram cortados. Costumava ser o último episódio a passar no Bom Dia e Companhia e praticamente todos eles cortavam antes do episódio acabar. Então como é que você quer que eu tenha uma boa experiência se você não consegue nem exibir o negócio direito? Pra mim, pelo menos, essa foi o principal dificultador que eu tive quando eu comecei a assistir One Piece. Mas agora os tempos são outros, o One Piece voltou com uma nova dublagem, com 61 episódios, e esse modo de exibição, de distribuição, dá pra dizer dessa forma também, tá sendo muito bom. É uma jogada assim, mas muito boa, porque imagina se eles esperassem conseguir dublar todos os episódios até os que a gente tem hoje em dia para lançarem tudo de uma vez. Seria muito difícil, é uma maratona infinita para conseguir assistir todos os episódios. Então eles irem lançando em blocos e até chamando de temporada, que normalmente a Netflix categora dessa forma, né? Por mais que não sejam exatamente temporadas, mas sejam ali sagas, mas mesmo assim ainda funciona ali como um marketingzinho e assim passar um dever de casa um pouco mais leve para as pessoas, né? Você toma aí seus 61 episódios, maratona ali, quem sabe daqui a alguns meses a gente volta e posta mais uma temporadazinha e assim vai indo em blocos, sabe? Assim como o aprendizado, por exemplo, de qualquer coisa leva muito tempo e você não pode se preocupar com o que está muito mais além, a sua preocupação é fazer uma coisa de cada vez, seguir um passo de cada vez, assistir um episódio de cada vez. E por mais que eu veja, por exemplo, alguns programas de TV aberta tentando resistir e ainda exibir alguns programas na TV aberta, principalmente os que eu vejo de Tokusatsu, né? Que seria o famoso Power Ranger e derivados, isso até pode funcionar mais como uma exceção à regra por se tratar de atingir um público mais saudosista. Então, naturalmente, você já tem um público mais velho que costumava assistir na TV aberta antigamente, décadas atrás, e assim vai sentir a nostalgia, vai fazer questão de assistir novamente na TV aberta para ter essa sensação novamente. Isso não funcionaria com One Piece de novo, isso precisa ser transmitido, exibido, distribuído por forma de streaming mesmo. E é claro que a questão da dublagem gera uma comodidade muito maior, um facilitador muito maior em relação a isso, não só para o público mais novo, que ainda não tem uma leitura tão rápida assim para poder acompanhar as legendas, mas também pela própria comodidade mesmo. É realmente mais cômodo quando você tem, por exemplo, um anime que tem muito texto, você ter a comodidade de conseguir assistir ele dublado. Eu mesmo já fiz isso, por exemplo, com ReZero, mas One Piece, por exemplo, por mais que não tenham textos absurdos, mas ainda assim é grande pra caraca, você ainda teria que ler coisa pra caraca, então naturalmente fica mais cômodo se você puder só sentar e assistir sem se preocupar muito com a leitura. Então essa é uma nova era pra One Piece aqui no Ocidente, aqui no Brasil principalmente, que tá conseguindo cativar um novo público, isso não tem sombra de dúvidas nenhuma, mas também conseguindo cativar até mesmo boa parte do público que já existe, do público mais antigo, que, pelo que eu vi, o pessoal tá sendo muito aberto a essa nova dublagem. Em grande parte as pessoas estão gostando dessa nova dublagem e isso tá sendo muito bom, as pessoas serem receptivas ao novo. Lembrando, galera, que tem muito vídeo de One Piece aqui no canal, então se você não é inscrito, você pode se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!